E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar falando aqui, resumindo para você o episódio 1 e 2 do Percy Jackson, que tá com uma versão aí da Disney Plus, muito popular, baseada no livro, tá, desse semideus aí chamado Percy Jackson. Com certeza você já deve ter visto o filme, tá? Eu vi, gostei bastante, e ele tá aí nesse stream, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que eu fiz o episódio 3, vou estar deixando aí embaixo também, aí nos comentários para você estar aí no vídeo também, tá? E conforme for saindo os outros episódios, eu vou fazendo um resumo aqui, tá? Lembrando que essa já é a segunda adaptação ao vivo desse personagem, tá? Tirando o filme. Bom, antes de eu começar aqui, queria lembrar aí que esse canal aqui é um canal que eu tô tentando monetizar ele, tá? Então, peço aí que você me ajude aí dando um comentário, compartilhando, deixando a tua opinião aí, tá bom? Porque isso me ajuda muito e me incentiva a estar gravando vídeo. Eu também comecei a fazer resumo de filme também, então dê uma olhada nos meus outros filmes também aí que vai me ajudar bastante. Começando, Percy Jack não é um garoto normal. Ele é uma criança de 12 anos que tira notas ruins e sofre com valentões na escola. Mas o seu verdadeiro problema começou quando ele começou a ver coisas anormais na segunda série. O professor dele falou que ele é meio maluco, que ele fica imaginando as coisas, e ele acaba se fechando até a conhecer o seu amigo chamado Groover, lá na escola, com quem ele pega muita intimidade com esse menino. O Groover também sofria bullying, e aí ele ficava acalmando o Percy sempre que ele sentia a necessidade de confrontar os agressores dele, que ficavam ali fazendo bullying. Especialmente um determinado valentão chamado Nancy. E uma vez, numa viagem escolar, o Percy resolve enfrentar o Nancy, e quando o Nancy está perto de se aproximar deles, misteriosamente ele é empurrado em uma fonte, como se um sopro ou algo sobrenatural empurrasse ele. E aí o Percy Jackson fica incapaz de processar e entender o que aconteceu ali. Então ele se vira e ele vê a professora dele de álgebra numa forma de fúria, aquele ser mitológico, bem medonho. E aí do nada uma espada surge magicamente da caneta do Percy Jackson. O professor dele, o senhor, acho que é Bruno, não é o nome dele, deu na mão dele. E aí essa espada fura o estômago dessa fúria, que vira pó, né, acaba desaparecendo ali. E aí o Percy Jackson desmaia. Ele sonha com um homem provocando ele tá no alto mar, olhando ali, e ele vê uma figura escura, chamando ele de fraco para ele desistir. Bom, então todos estão escondendo o segredo do Percy, que é chamado à sala do diretor. Após a sua aparente agressão a Nancy, ele repete as mesmas coisas, tentando se justificar ali pro diretor da escola, na sua defesa. Ele diz que não tocou no Nancy, né? No entanto, o Groover tem aconselhado o Percy a não confrontar o Nancy. Mas aí, infelizmente, ele acaba sendo expulso da escola. Ele, desapontado, volta para casa, onde nós vemos o pai dele, né, o padrasto no caso, que não está feliz com a expulsão dele, e nós vemos a mãe dele do lado de fora pegando chuva na janela, encharcada. E aí ela dá um abraço nele e apoia o que aconteceu, e aí acredita na história do Percy. E aí ela leva ele para um local lá, tipo uma cabana, para eles conversarem sobre o que aconteceu. E aí ela começa a dizer a ele que o pai dele é um deus, uma divindade, então ele é um semideus. Então ele, como meio sangue, ele tem poderes, e por isso que está acontecendo essas coisas esquisitas com ele. Então eles são interrompidos pro Groove, né, que tá do lado de fora da cabana, e ele entra e ele já percebe que o Groove tem um pé de pato não, de bode, de cabra, e ele diz que eles precisam sair imediatamente do local, pois o Percy está sendo perseguido por algo estranho que quer eliminar ele. Então ele, a mãe dele, o Groove, saem de carro imediatamente, e o Groove revela na verdade que é o protetor do Percy, e que ele dedurou o Percy ao diretor de propósito para ele ser expulso da escola e ele poder salvar ele. E aí o Groove fala que esse acampamento de Mil Sangue é um local muito seguro para semideuses, onde ele não vai poder ser atacado por monstros. E aí do nada surge um minotauro que começa a perseguir o carro. E aí eles acabam batendo, e aí a mãe do Percy começa ali numa tentativa ali de tirar a atenção do Minotauro. Ela pega ali a camisa dela ali para poder atrair, para que o monstro fique longe do Percy, mas infelizmente ela acaba se dando mal. O Minotauro pega ela e ela é dissolvida no ar, desaparece, tirando pó. E aí o Percy fica furioso, pega a caneta dele, que vira uma espada, e ele vai para cima do Minotauro furiosamente, e começa uma luta aí, e ele vence. E ele acorda aí lá no acampamento, na enfermaria, e ele culpa o colega dele, né, o Groove, né, pelo falecimento da mãe dele. E ao sair da enfermaria, ele conversa com o professor dele lá da escola, e se revela ser também um ser mitológico ali, junto com outro deus, Dionísio, que é um deus do vinho, que começa a zoar, enganar o Percy lá, falando que é o pai dele. Na verdade, ele é um Quiron, tá? Que é um ser mitológico, tá? Então o diretor do acampamento, ele é quem manda, ele é esse centauro aí, esse ser mitológico. No filme também do Percy Jackson tinha, mas era outro ator. E ele conta uma história que o pai do Percy foi punido por Zeus por ser insolente e foi proibido de consumir álcool, né? Na verdade é uma brincadeira ali com o Dionísio, o que ele fez. Porque o Percy Jackson achou que realmente ele era filho ali desse deus do vinho. E aí ele explica que o Percy estava sendo usado para
poder colocar a mão naquele ser fúria que ele acabou eliminando. E aí o professor leva o Percy para fazer um passeio no acampamento. E ele pede pro Grover ficar para trás. O Grover fica meio relutante e fica olhando eles irem embora dali. Então o Percy e o Sr. Brenner começam a conversar ali quando estão caminhando, e ele descobre ali que eles estão num lugar que não pode ser invadido por humanos, nem por monstros, que existe meio uma barreira de proteção ali, nesse local, que é totalmente seguro. E tem 12 cabines ali, relacionadas a 12 deuses do Olimpo, sendo cada cabana ali relacionado a cada filho de Deus, né? Ali do meio sangue, né? Só que infelizmente o Percy não foi reivindicado por nenhum dos deuses, então ele vai ter que temporariamente se mudar para a cabana de Hermes, que é o lar dos filhos de Hermes e das crianças não reclamadas. Então o Sr. Brunner faz um anúncio sobre a chegada do Percy para todas as crianças ali na cabana de Hermes, e todo mundo permanece ali diferente, esnobando o Percy. E aí o Percy ouve algumas crianças ali discutindo, falando ali sobre se é verdade mesmo que ele venceu o Minotauro. E ele é abordado por um garoto que é muito hostil com ele, mas acaba depois fazendo amizade, chamado Luke, que é filho de Hermes. E ele pede desculpa pelo que aconteceu com o Percy. E ele explica que todos os semideuses ali, né, com meio sangue que estão ali, lutam para atingir a glória, ou seja, se tornarem vencedores ali. E o Percy entende ali que existe uma competição ali que ele vai ter que entrar ali para poder se destacar. Então, infelizmente, ele vai ter que se enturmar ali para que ele seja reivindicado ali por um deus ali que ele não sabe ainda de quem ele é filho. Então, Luke começa a conversar com Percy, perguntando no que ele é bom. O Percy tenta arco e flecha, mas ele não é muito bom nisso não. Depois ele tenta ser ferreiro e também é um total desastre também. E aí ele acaba esbarrando num valentão no acampamento, que é uma mulher chamada Clarice, que é filha de Ares, e não acredita que o Percy Jackson venceu o Minotauro. Então ela encurrala o Percy no meio da noite junto com umas outras pessoas lá e arrasta ele para um banheiro e tenta mergulhar a cabeça dele dentro do vaso sanitário, que é algo muito humilhante, né? E aí do nada a água começa a se mexer e dá um jato de água lá e quebra o banheiro todo, e todo mundo fica assustado ali, molhado. Ele acaba quebrando as portas, tá? E as cabines. E aí todo mundo fica bolado ali com a situação, e o Percy fica ali sem entender nada do que está acontecendo, bem confuso. Ele se depara com uma garota parada na porta do banheiro, observando ele ali, bem quieta, e que não quis ajudar ele. Ela se apresenta como Annabeth, diz que está observando o Percy e espera que algo aconteça para que ela possa avaliar se o Percy seria capaz de ajudar ela a vencer. Bom, aí o Percy está conversando com o Luke, e ele está contando algumas histórias dos filhos de Zeus, de Poseidon e de Hades, que fizeram um bando há muito tempo atrás para não alimentar os semideuses. Os filhos estavam ficando muito fortes, e teve um filho chamado Theia, que ela era fora dessa matilha de crianças, né? Era uma criança proibida, porque era muito forte ali, e ela atraía muito monstro do que qualquer outro semideus. E aí eles acabaram se deparando com uma criança chamada Annabeth, e decidiram acolher ela depois de vê-la lutar ferozmente. E aí Annabeth se tornou a guerreira mais forte ali do acampamento, e a intenção dela é sair em alguma missão realista para que ela prove que ela realmente é a fodona, é a top das top. E o Quiron, o professor ali, que é o centauro, falou sobre uma profecia da Annabeth, que um dia ela encontraria um outro semideus que está fadado a ir com ela em uma missão que nem mesmo o Quiron ele poderia evitar. Então, desde então, ela observa qualquer recém-chegado no acampamento que seja mais forte que ela, ou de mesmo poder, que possa ir com ela numa missão. Então, Luke explica que a Annabeth vê o mundo de uma maneira diferente, que ela pensa 6, 7 passos à frente dos outros, e que perde o interesse em qualquer meio sangue que chega no acampamento, que ela não vê potencial. Bom, então ela continua ainda olhando o Percy Jack, o que faz o Luke acreditar que talvez o Percy Jack tenha algum potencial. Bom, então os jogos começam ali no acampamento, e todos os campistas ali têm que participar desse joguinho deles ali, tá? De uma guerra simulada. Eles têm que capturar a bandeira do time adversário. Então a Annabeth fica sendo a conselheira chefe do chalé de Atena para levar seu time à vitória, sendo que ninguém ganhou, nunca ganhou dela nesses últimos tempos. Então o Percy Jack fica ali meio perdido ali, tá? E ele se junta a Annabeth ali, e a Annabeth fala que ele tem que ir bem no jogo para chamar a atenção do pai dele e ser reconhecido ali como filho de algum deus. Então a Annabeth tira um chapéu que ela tem, que torna ela invisível, que ela diz que ganhou de um presente da mãe dela, Atena, e ela acaba desaparecendo. Então o Percy fica ali totalmente perdido, sem saber qual era o jogo, o que tinha que fazer, e ele começa a brincar ali, ficar passando tempo, enquanto a Clarice e seus irmãos estão tentando ganhar o jogo, né? E aparece ali e começa ali a confrontar o Percy Jackson, tá? E ela tira uma arma ali, que ela tem ali, tipo uma espada, alguma coisa assim, uma lança, que é um presente do pai dela. E aí o Percy Jack fica sem nenhuma opção. E aí ele desembanha sua espada da caneta e começa a se defender dos ataques dela. E aí ele sozinho,
Então o Percy Jackson, ele fica segurando os ataques dela ali por um tempo, até que ele consegue quebrar a lança da Clarissa. E a luta é interrompida por Luke e seus companheiros de equipe. E aí, enquanto eles comemoram a alegria de recuperar a bandeira do oponente, a Clarice deixa pra lá. E aí a Annabeth fica revoltada, né? Ela volta a ficar visível novamente, e no caso ela decidiu não ajudar ele. Então ela dá um empurrão nele, atrás, tão forte que ele vai pra dentro da água, e ele surpreende a todos. As cicatrizes do Percy Jackson começam a sarar. Então um tridente prateado aparece pairando sobre sua cabeça. E aí é anunciado que o Percy Jackson foi reivindicado pelo pai dele, que é o Poseidon. O que também torna ele um garoto proibido ali, né? Que vai ser mais perseguido. Então o Percy se muda para a cabana de Poseidon, que está vazia e intocada há muitos anos. Então o Percy Grúvio sai para a floresta para encontrar Helena, que é tipo uma divindade, tá? Então o Groove vai lá para encontrar essa divindade, e ele quer saber mais informações ali do conselho que essa divindade faz parte, para aprender mais sobre o que aconteceu com a mãe do Percy Jackson, já que ela se transformou em pó, como os monstros fazem quando falecem. Então ele fica sabendo ali que a mãe do Percy Jackson, na verdade, não faleceu, ela foi roubada pelo deus Hades, e ela está vivinha da Silva no submundo. Então o Groove vai procurar o Chiron, todo animado, assustado ali também, e repassa essa informação. E aí eles discutem ali, porque pode ser meio perigoso ali falar a verdade pro Percy Jackson, então essa informação tem que ser cuidada, tem que ser falada com muito cuidado. Bom, então depois que o Percy Jackson é reivindicado por Poseidon, ele vai se encontrar lá com o Chiron, tá? E que dá a sua primeira missão para ele. Bom, ele diz que algo foi roubado de Zeus, que culpa o seu irmão Poseidon por causa disso, já que Poseidon sempre teve ciúme do governo de Zeus no Lempo. Como recém-chegado, como filho proibido do deus do mar, o Percy vai ter que roubar esse artefato para devolver para Zeus, pois o Zeus deu uma semana para que ele devolvesse esse artefato, ou haverá uma guerra. Então a missão do Percy é encontrar esse artefato e devolver para Zeus. Porém, o Chiron, ele desconfia que não foi Poseidon, na verdade foi Hades que pegou esse artefato e é o verdadeiro ladrão do cofre de Zeus, já que ele é o terceiro irmão ciumento que se ressentiu de Zeus e Poseidon também. Então o Percy precisa viajar para o submundo, onde Hades vive uma missão por décadas. Então o Percy se recusa a ajudar o seu pai, pois ele sempre foi ausente, nunca apareceu. Então o Groove aparece, atrapalha a conversa e fala a informação que ele foi proibido de falar, dizendo ao Percy a mãe dele na verdade não faleceu, ela está vivinha com Hades. E aí ele acaba sendo persuadido por conta disso e acaba aceitando a missão. E aí o segundo episódio acaba aqui, tá bom, galera? Então espero que você tenha gostado. O terceiro episódio eu já fiz, tá aí no canal, tá? Vou ver se eu vou deixar aí embaixo pra você estar assistindo. Então me diga a opinião aí, o que você achou dessa série, se você gostou, se você não gostou. Então é isso aí, tá mais.